Vitor, eu vou começar por você, buscando entender o seguinte. A gente vive há 4 anos num governo do presidente da República, Jair Bolsonaro, que tem como ministro da Economia o liberal Paulo Guedes. Se nós estivéssemos diante de um governo Lula, como é que seria essa política de combustível? É um pouco complicado bancar aqui o bruxo, né, e traçar cenários hipotéticos. Eu não sei se haveria tanta diferença não, porque ao fim e ao cabo, gasolina, petróleo, o preço disso daí é o que acaba determinando tudo na economia de um país. A gente está falando da commodity mais importante do mundo. O petróleo é o que move o mundo e eu estou aqui falando uma coisa óbvia. Então, quando há um impacto global no preço do petróleo, que é o cenário que nós temos hoje, mediante a crise da guerra na Ucrânia, não tem jeito. Vai ser Lula, vai ser Bolsonaro, vai ser quem vocês quiserem colocar na presidência aí, vai ter que encarar essa situação. E essa política de dar subsídios, a gente tem que fazer um pouquinho de regressão na história. Ninguém aqui era nascido nos anos 70, quando houve aquela primeira crise do petróleo, né? Uma crise, aliás, provocada de forma artificial pelos países produtores de petróleo da época, que elevou o preço do barril a níveis estratosféricos. Não vou dar os números exatos agora, até porque eu não sei isso aí de cabeça. O que eu sei é que isso aí provocou uma crise global, provocou uma recessão tremenda. E qual foi a política adotada pela Petrobras e pelo governo brasileiro da época? O presidente era o general Ernesto Geisel. Foi subsidiar o preço dos combustíveis para tentar segurar tanto a popularidade do regime quanto do próprio presidente e o que se entendia pelo que então se chamava, né, de um milagre econômico. Claro que isso daí virou uma bomba relógio que explodiu num determinado momento e nós tivemos aí uma década perdida do Brasil nos anos 80, eu era garoto. E a gente lembra dessas cenas que estão agora se repetindo. Da gente ver aí filas nos postos de combustível para poder abastecer antes do reajuste e as pessoas já tendo que fazer recálculo de todos os preços. Isso afeta até as coisas mais comezinhas. Tem gente que fala, eu não bebo petróleo. Tem gente que fala, eu não tenho carro, não tenho que me preocupar com isso. Não, isso vai afetar o preço do teu arroz, do teu feijão, da tua farinha, porque tudo é transportado, né? A gente não pode esquecer disso. E por falar em transportado, tem até aí essa ameaça dessas manifestações dos caminhoneiros, né? Que a gente sabe que quando querem, acabam parando o Brasil mesmo de fato. Agora, muitos caminhoneiros já, até teve um dos líderes aí dos caminhoneiros que já falou que se arrependeu de ter apoiado o Bolsonaro, porque o Bolsonaro estava com eles lá naquela famosa última greve dos caminhoneiros, né, Paulo? Agora, me chama a atenção, Paulo, que do ponto de vista até mesmo de imagem para a Petrobras, ficou muito ruim, né? Porque o preço dos combustíveis já estava defasado. Eles, obviamente, estavam represando para não ter que ficar fazendo constantemente aquelas altas em cima de altas. Mas aí, seguraram, e aí vem, depois de muito tempo, essa alta que é absurda e que para a população, né, acaba pegando muito mal isso. Muito mal essa questão de você aumentar quase 20% aí o preço. Paulada, é uma paulada. É uma paulada, né? Então, não adianta nada você ficar represando. E teve uma fala do Paulo Guedes... Paulo, acho que o Pena pode até comentar sobre isso também, que ele até está condicionando aí um subsídio direto para o combustível ao tempo que durar a guerra na Ucrânia. Né? Ele disse que se for resolvido entre 30 e 60 dias, tudo bem. Isso. Mas se prolongar, aí vai ter que dar o subsídio. Não, então, eu vi, acho que é exatamente o contrário, Vini. Ele topa justamente dar o subsídio agora por uma questão mais emergencial, mas o subsídio ele não pode se alongar na questão temporal, porque aí vai quebrar o país. A fala certinho. Né? Qualquer pessoa que já tenha tido um cartão de crédito na vida sabe como isso funciona. Você está só empurrando o problema com a barriga. Não, ele foi muito claro ontem dizendo, olha, subsídio por 1, 2 meses, o Brasil até consegue levar isso de alguma forma. Agora, e se essa guerra durar 6 meses, 1 ano? A fala dele é o seguinte, vamos nos mover de acordo com a situação. Se isso, né, no caso a guerra entre Rússia e Ucrânia, se resolver em 30 ou 60 dias, a crise estará mais ou menos endereçada. Isso. Agora, vai que isso se precipita e vira uma escalada. Aí sim você começa a pensar em subsídio para o diesel. Mas aí eu interpreto de uma outra maneira, porque a partir do momento em que você fizer um subsídio a longo prazo para o diesel, nós vamos simplesmente quebrar o país. Concordo. Ou não, Pena?
Não, sim, estou de acordo com o que você está falando. Concordo também com o Vitor, a gente tem essa experiência da década de 70, a crise do petróleo causada pela OPEP. A OPEP faz um grande monopólio de venda de petróleo no mundo, e o presidente Geisel, à época do regime militar, ditadura militar, vamos lembrar, estava longe de ser um governo liberal, e essa prática, já que você começou falando de liberalismo, Paulo, o governo militar foi longe de ser um governo liberal. Agora, deixa eu fazer algumas considerações sobre esse aumento. Primeiro, o Vini tem razão em questionar por que o preço foi represado durante tanto tempo. Foi represado por razões políticas. A gente está aí, foram 59 dias, se eu não me engano, de represamento dos preços, porque o Bolsonaro não queria assumir mais um aumento da gasolina. E aí eu pergunto a você, a senhora que está nos ouvindo, em 2016 a gasolina estava a R$ 3,70 e havia pessoas protestando nas ruas contra o governo Dilma. Havia tanques de combustíveis com imagens misóginas das pernas abertas de Dilma Rousseff. Hoje a gasolina está a quase R$ 9,00. Há alguém protestando nas ruas contra Bolsonaro? É uma questão que eu deixo para o senhor e para a senhora que está nos ouvindo. E aí o senhor deve me perguntar, senhora, mas a culpa é do Bolsonaro? O que está acontecendo, Paulo, é um jogo de empurra. Bolsonaro empurra para os governadores empurram para o Bolsonaro, e todo mundo empurra para a Petrobras, que é o elo mais fraco, porque é uma entidade que, em si, não consegue responder a esses entes políticos. E aí vamos dar alguns dados concretos. Só esse aumento da gasolina, o de ontem, que era esse represado, a que o Vitor muito bem se referia, segundo a FGV, eu dei uma olhada hoje nos dados da FGV, só esse aumento vai aumentar as projeções para a inflação desse ano em 1,3%. O Morgan Stanley concorda e diz que vai ser em 1,27%, praticamente a mesma coisa. Nesse jogo de empurra, foi aprovado esse projeto ontem no Congresso de congelamento do ICMS, ou de uma alíquota fixa de ICMS, mas isso não resolve o problema. Eu quero lembrar a todos aqui que o ICMS está congelado desde outubro. São quase 6 meses de congelamento. Diminuiu o preço? Alguém viu o preço mais barato? Não viu o preço mais barato. Então, eu acho muito revoltante que o governo Bolsonaro se exima de responsabilidade, que tente empurrar isso para os governadores, quando lá atrás ninguém questionava de quem era a culpa. Todo mundo sempre atribuía a culpa ao Poder Executivo. Mas isso, meus caros, é bastante injusto e a gente tem que cobrar de todos. Eu concordo plenamente com o que você está falando, só que existe um ponto aí, né? Nenhum governo no Brasil se preocupou com isso, né? Isso é uma bomba relógio que sempre foi levada para frente. Eu me lembro muito bem nos governos petistas, nos governos de Lula e Dilma, quando nós tivemos o boom no preço dos combustíveis, o que foi feito? Justamente criação de subsídio para a população brasileira pagar isso de uma maneira direta ou indiretamente. Ou seja, nunca olharam para uma certa independência do país em relação a isso, nunca olharam para reformas que fossem absolutamente estruturantes e sempre foram empurrando com a barriga. E aqui acontece um fenômeno, meu caro Vitor, que é o seguinte: eleição está na frente de nação. Eleição está na frente de nação. Dane-se a nação. Dane-se. Inclusive, o que importa é eleição. E para todo mundo feito, isso, né, viu, Pena? Lula agiu da mesma forma, igualzinho. Esse plano esse colchão não poderia ter sido feito no começo do governo. O Bolsonaro está aí há 3 anos e meio. Né? Esse fundo, que seria um colchão para o possível aumento ou não, que regularia o preço, poderia estar sendo feito há 3 anos e meio. Por que só agora, em ano de eleição, é que vem se falar num fundo de estabilização dos preços? Por que isso não foi planejado? Eu me lembro que na campanha de 2018, Bolsonaro disse, abro aspas, o preço da gasolina já ultrapassou todos os limites. Aí perguntaram, vai diminuir no seu governo? Ele falou, obviamente vai diminuir. Acontece que o governo foi incompetente em fazer qualquer tipo de planejamento. E aí eu nem estou defendendo os subsídios, viu, Vitor? Não estou defendendo, mas eu estou defendendo um mínimo de planejamento que, por exemplo, esse fundo poderia ter sido planejado no começo do governo. Por que isso é pensado agora, quando a gente está em ano eleitoral? Eu concordo inteiramente com você, Pena. Agora, tem só um pequeno diferencial dentro dessa sua fala aí que expressa uma certa revolta, da qual eu também compartilho, com a situação que a gente vivia na época do governo Dilma e com a situação que a gente está vivendo agora. A grande diferença é que, naquele tempo, os aumentos do combustível e a crise na Petrobras estavam sendo causados pela corrupção. A gente tinha uma percepção de que aquilo ali estava acontecendo pura e simplesmente por uma gestão
fraudulenta, ao fim das contas. Hoje a gente não tem mais, pelo menos, essa percepção de que há uma cleptocracia instalada na Petrobras e que isso influencia o preço dos combustíveis, mas a gente tem a percepção da incompetência, como você mesmo está falando, de não ter havido uma prevenção diante desses cenários. Há 2 meses atrás, ninguém podia sequer imaginar que o Putin ia ter um surto e invadir a Ucrânia. Mas surtos e loucuras e crises acontecem de uma hora para outra, né? Quem faz um seguro de vida para si mesmo, para um ente próximo, sabe que o imponderável está sempre batendo na porta. Imagina isso levado para um nível de governo, de um país como o Brasil. Faltou essa previdência. Acho que a única questão da falta de revolta da população que aparenta aí, né, não estar acontecendo, é que no tempo da Dilma isso era justificado pela corrupção. Hoje é justificado por fatores externos.